Olha, o Lewandowski hoje foi pra cima e jogou a real não só pro Bolsonaro. Ele escreveu um artigo na Folha que está sendo disseminado em Brasília por todo mundo. Até os ministros do STF estão compartilhando esse artigo do Lewandowski, em que ele fala claramente que se o Bolsonaro, e principalmente os apoiadores do Bolsonaro, nas Forças Armadas e nas polícias militares tentarem algum golpe, eles serão presos. E que o crime deles é inafiançável e imprescritível. Imprescritível é aquele crime que pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 100 anos. Se a pessoa ainda estiver viva, vai pagar pelo crime. Quer dizer, a coisa vai ficar feia para Bolsonaro e seus apoiadores. O Lewandowski falou isso num artigo de destaque na Folha de São Paulo, e ele fala isso justo quando o Bolsonaro começa a tentar organizar motins nas polícias militares. Parte do artigo do Lewandowski chega a dizer até que, olha, quando algum oficial militar, ele cita o Código Penal Militar, quando algum oficial comete algum ato ilegal e recebe alguma ordem ilegal e ele faz isso, ele também é culpado, mesmo se ele estiver apenas cumprindo ordens. Quer dizer, não tentem militares bolsonaristas, tanto policiais como das Forças Armadas, dizerem, olha, eu apenas cumpri ordens e por isso eu estou aqui apoiando o golpe do Bolsonaro. Não tentem, porque vocês serão presos. Vai faltar cadeia dia 8 de setembro se o Bolsonaro levar a cabo o que ele está tentando levar. O bolsonarismo tá para acabar e todas as forças de Brasília, todas as forças, incluindo o Centrão, STF, procuradorias e tudo mais, estão preparadas para a tentativa do Bolsonaro no dia 7 de setembro. Olha, eu vou pegar minha pipoca, eu vou assistir, porque vai ser bom ver a queda do bolsonarismo agora no mês de setembro. Mas antes de eu falar sobre isso tudo, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu sou, você é, então inscreva-se aqui no canal. Agora, eu vou falar um pouco sobre o Lewandowski e o que está acontecendo em Brasília, porque está todo mundo já preparado para o Bolsonaro tentar dar um golpe. Nunca antes um presidente avisou tanto que ia tentar dar um golpe. E o Bolsonaro avisou desde muito antes ele imaginar ser presidente. Lá atrás, em 99, ele já tinha dado em uma entrevista dizendo que o Brasil precisava de uma guerra civil, que tinham que morrer uns 30 mil. Naquela época o Brasil tinha 180 milhões de habitantes. Hoje tem 220, então o Bolsonaro vai querer matar uns 40 mil. Aí, o que o Bolsonaro fez? Um dos primeiros atos do Bolsonaro no governo foi mudar, por decreto ou por medida provisória, a maneira de se conseguir armas. Então ele deu para os CAC, que são os atiradores, caçadores, atiradores esportistas, enfim, e colecionadores, ele deu para eles a opção, a possibilidade de comprar muita arma, muita munição pesada. Ele aumentou em 60 vezes o número de munição que os CAC podem comprar. Então, vamos lembrar que quem tem arma geralmente é fascista, bolsonarista, vários deles começaram a comprar muita arma, muita munição e tudo mais. Bolsonaro chegou até a ele afastou do exército o único militar que ficou contra esse tipo de coisa, porque no comecinho do governo Bolsonaro, ele começou a desregulamentar a aquisição de armas. Então, o exército não conseguia mais rastrear para onde vai uma arma. Por exemplo, uma arma era comprada legalmente, ou às vezes até desviada de algum lugar, dava para rastrear para onde essa arma foi. O Bolsonaro fez com que isso ficasse impossível. E o único militar do exército que se colocou contra isso foi afastado. Quer dizer, o Bolsonaro claramente já falava disso. E o Bolsonaro começou a falar de golpe lá em 2019, ele falava de golpe armado. Depois, em 2020, ele continuou repetindo, um povo armado jamais será escravizado. E agora, ele parou a pauta do voto impresso. A pauta do voto impresso era apenas era o comecinho do golpismo dele, a gente já avisava isso aqui. E aí depois ele começou agora, a pauta dele é guerra civil. Você já viu um presidente no pleno exercício de suas funções falar de guerra civil todo dia? Ele fala, o povo tem que armar, não tem que comprar feijão, tem que comprar fuzil. Cara, ele quer golpe. Aí o que acontece? Todas as forças de Brasília começaram não só de Brasília, do Brasil inteiro, começaram a se organizar contra o Bolsonaro. Primeiro os governadores tentaram uma reunião com o Bolsonaro. Eu vou falar. A ideia foi do governador do Pará, covarde, governador do Pará, que você vai conversar com o golpista? Queriam conversar com o golpista porque eles descobriram assim do dia para a noite, e foi realmente do dia para a noite para alguns deles, alguns que são realmente incompetentes, são contra o Bolsonaro, mas ser contra o Bolsonaro não quer dizer que alguém seja competente, alguns são muito incompetentes, descobriram que havia motins nas polícias militares. Aí colocaram só agora, o Ministério Público está investigando vários deles e está havendo sindicância interna em várias polícias militares. Ok. Os governadores, por exemplo, do Ceará, da Bahia, os do PT, eles já sabiam disso há muito tempo e no estado deles já falaram, aqui a chance é zero. Tanto é que o Bolsonaro tentou um esboço de golpe no Ceará e um esboço de golpe na Bahia e não deu certo.
Tá, agora o Bolsonaro começa, em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, a inflar esses militares, principalmente os oficiais e os praças da Polícia Militar, a quê? Os oficiais a darem ordens e os praças a responderem a essas ordens, a cumprir essas ordens. Que ordens? Ordens de, por exemplo, instaurar uma guerra civil. Como se instaura uma guerra civil? Os atiradores pró-Bolsonaro começam confrontos e aí a polícia faz o quê? A polícia, em vez de apaziguar, tentar parar os confrontos, reprimir e prender os bandidos, os vândalos bolsonaristas, não. A Polícia Militar joga mais gasolina na fogueira. Para o Bolsonaro poder, o plano dele é claro, para ele poder ter alguma desculpa para chamar o Exército para fazer uma garantia de lei e ordem, GLO. E aí, mesmo que os confrontos sejam em um ou dois estados apenas, vamos supor, ele consiga só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, onde tem muita milícia, e São Paulo, onde já tem muitos coronéis, tanto da ativa como da reserva, falando para os policiais irem lá, estão investindo pesado, estão pagando com dinheiro público, caravanas de ônibus, estão falando que vão pagar caravanas de ônibus com policiais para irem a São Paulo protestar, mas também caravanas de ônibus com pessoas, com atiradores e tudo mais, para irem a São Paulo, dizendo que tem que ir armado na manifestação. Pois bem, o Bolsonaro vai tentar fazer isso, mesmo que a confusão seja só lá, ele vai tentar instaurar a GLO em todo o país. Para quê? Para o Exército começar a tomar conta e ele poder tentar instaurar uma guerra civil. Só que tem um problema para o Bolsonaro. Primeiro, ele não tem todo aquele apoio entre os militares, muito menos nas polícias militares. Isso é um problema para ele. Segundo, num país com 220 milhões de habitantes, o Bolsonaro, existem mais ou menos 400 mil colecionadores, atiradores e caçadores. E eu vou te falar, vamos supor que 60% deles sejam bolsonaristas. 60% aí de 400 mil, um pouco mais de 200 mil, 240 mil, se aqui tiver boa a matemática. Acertei ou não a conta? 240 mil, 60% de 400 mil, é pouco. É pouco para um país de mais de 200 milhões de pessoas, é muito pouco. E com o tanto de polícias militares de 27 estados, a coisa fica ruim para o Bolsonaro, ruim. Então o Bolsonaro não tem os meios de dar o golpe. Então, as forças de Brasília sabem disso. Quando eu digo as forças, eu quero dizer tanto os caciques do Centrão, tanto o Centrão que não está com o Bolsonaro, aquele que quer a terceira via, Rodrigo Pacheco, Rodrigo Maia, esses aí, como até o Centrão do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, eles sabem que o Bolsonaro não pode dar o golpe. É por isso que o Centrão vai avançando sobre o governo Bolsonaro e impondo mais e mais ministérios. Quem tem certeza que vai conseguir dar o golpe, não libera o Ministério da Casa Civil para o Ciro Nogueira. O Bolsonaro, ele vai tentar agora para tudo ou nada, porque ele percebeu que eleitoralmente não dá mais para ele. O STF também se organizou, e agora o Lewandowski desenhou. O artigo do Lewandowski de hoje na Folha desenha para o Bolsonaro. Ele conta a história do Júlio César, e ele fala, olha, Júlio César tentou impor, ele conta de uma maneira bonita, escreve bem o Lewandowski, e falou, Lewandowski impôs o Júlio César, lá em Roma, na Roma Antiga, ele impôs uma ditadura, e sabe o que aconteceu? Ele foi assassinado, a ditadura dele durou 5 anos, e aí, depois de contar essa história, o Lewandowski fala, olha, o Congresso Nacional aprovou há pouco a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas tipificou no Código Penal todos os crimes que estavam ali, vários dos crimes, inclusive os de tentar subverter a ordem pública e a democracia, principalmente armada. É um crime inafiançável e imprescritível. Quando ele diz inafiançável, ele quer dizer, se o presidente da República comete um crime inafiançável na sua função, o presidente da República pode ser preso. Então, está desenhado para o Bolsonaro, você será preso se você tentar. E aí, no finalzinho, o Lewandowski desenha para todos os praças, policiais militares, oficiais do Exército, enfim, todos. Olha, o Código Penal Militar é claríssimo no artigo 38. Aí fala aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui as palavras do Lewandowski. Olha, se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou a excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também inferior. Quer dizer, o senhor praça, se o seu tenente, major, cabe, enfim, algum superior seu te der uma ordem, essa ordem é ilegal e você sabe que é ilegal e você cumpre, você também é punível. E aí ele cita o Tribunal de Nuremberg que puniu os nazistas e fala, não interessa se você era o soldado ali, o mais descartável dos soldados, aquele que quando morrer ninguém tá nem aí, os seus superiores não estão nem aí para você, ou se você é um general, você é punível da mesma maneira. E eu vou mostrar aqui o carro de som em Timon. Enquanto o seu filho compra uma enorme mansão, intervém na federal.
Isso aqui é Timon no Rio Grande do Norte, nunca foi lá, você já foi? Comenta aí. Tem também Timon, se eu não me engano, na Paraíba, a gente já rodou com o carro, são nas duas cidades chamadas Timon no Brasil. A gente tá indo pra cima deles e quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses malditos. Estamos aí vendo o final do pesadelo, o final do bolsonarismo, eles estão nos últimos suspiros. Falou!